Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 24 de fevereiro de 2026, 8 horas, horário de Brasília. O Vale dos 12 Minutos, o último bastião antes de Zaporizhia. Hoje estamos completando 4 anos dessa segunda fase dessa invasão criminosa russa liderada pelo seu ditador Vladimir Putin na Ucrânia. Enquanto isso, temos essa data, os crimes russos continuam. O mundo volta os olhos para Stepnogorsk. 20 mil soldados de elite russa, recém-chegados na semana passada ainda, avançam como uma maré de ferro, tentando romper o que eu chamo, acho que como é uma das últimas barreiras de Zaporizhia, mas não estão ainda levando a melhor e eu acho que não vai acontecer, porque entre esses russos que chegaram e a vitória ergue-se a unidade militar Ferrata, guerreiros que transformaram as trincheiras em um cálculo mortal, onde a vida de um invasor russo dura apenas 12 minutos. Conheça a batalha onde o custo de uma vida é medido em dólares e a coragem é forçada sob o fogo de drones. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Aqui você vê a verdade. Peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Obrigado. Stepnogorsk não é apenas uma vila no mapa. É um dos escudos que protege o coração de Zaporizhia. A apenas 22 quilômetros do centro regional, essa pequena vila tornou-se o palco de uma resistência, eu diria até inesperada, muito forte, da Ucrânia. Se Stepnogorsk cair, a barreira natural do rio Konska será superada e a artilharia russa terá caminho livre para semear o pânico e a crise humanitária, que é o que eles mais gostam de fazer, aterrorizar civis, esses são os russos, e uma das maiores cidades na região ali da Ucrânia, que é a cidade de Zaporizhia, a capital da província de Zaporizhia. Na realidade, dentro da província, ela é a maior, né? É aqui, nesse solo castigado, que o destino de uma região inteira está sendo escrito. Eu diria para vocês até que é um confronto de Davi contra Golias. Os números são frios, mas aterrorizantes. De um lado, a Rússia mobilizou força bruta, 2 divisões de paraquedistas, ou seja, 2 divisões aerotransportadas, fuzileiros motorizados e brigadas de forças especiais. Do outro lado, a elite da inteligência ucraniana, o grupo Ferrata, lutando em uma desvantagem numérica de 7-1. É um duelo de inteligência contra massa, onde as forças especiais do GUR realizam incursões e contra-ataques cirúrgicos para impedir que o inimigo russo estabeleça uma cabeça de ponte, ou seja, estão sendo travadas ali batalhas muito violentas. Nos últimos dias já da semana passada, até sábado, entre sábado e domingo, mas já durante a semana, o grupo Alfa da inteligência ucraniana eliminou 2.000 russos ali. Eliminou mesmo definitivamente, não são simplesmente baixas, eliminou definitivamente 2.000. É um número grande e muito significativo. Isso é uma matemática da morte, né? Eles calcularam lá 12 minutos essa matemática da morte e eles dizem o seguinte, os ucranianos, para os comandantes ucranianos, a guerra em Stepnogorsk tornou-se uma equação sombria. Estima-se que a expectativa de vida média de um soldado russo recém-chegado ao fronte ali, na linha de frente daquela região ali, não é em todo o teatro de operações, seja no máximo 12 minutos, meros 12 minutos. O custo para eliminá-lo, também calcularam o custo, cerca de $6.000 em munições e drones. Um bombardeio ininterrupto e intermitente que eles fazem quando as tropas russas estão se aproximando. Ou seja, 12 minutos elimina um soldado russo.
não conseguem passar. E cada soldado, eles calcularam em cima da munição que eles gastam em cada ataque, $6.000 de munições. É um cálculo sombrio também, né? Mas precisa, porque na realidade ali os russos, apesar de serem tropas de elite, eles estão avançando como buchas de canhão, em linhas de moedor de carne. É uma guerra de atrito. Ela é levada ao extremo, onde cada avanço russo é pago com o sangue de suas tropas de elite, em um ritmo que desafia a lógica militar tradicional. A Rússia está fazendo isso num desespero, porque tropas de elite eles não estavam usando para isso e agora estão. Eles usavam mais recrutas, mas não estão vindo recrutas para repor a quantidade perdida. Ou seja, há um déficit daqueles novos que chegam para a guerra com treinamento mínimo para lutar em nome do criminoso ditador da Rússia. A bravura tem nome e cicatrizes, né? Isso é dentro desse batismo de fogo. Eu vou dar um relato aqui de um sargento ucraniano que ele relatou como é que ele é um dos líderes dessa unidade ferrata. Ele narrou o horror de uma missão que quase se tornou um túmulo para ele e para os soldados dele. Então ele estava comandando, esse sargento, uma equipe de 15 homens, 15 soldados. Ela foi emboscada por drones da Rússia enquanto buscava pontos de observação. Sob uma chuva de morteiros e ataques de drones FPV, os sobreviventes se abrigaram em uma trincheira em chamas. Por 3 horas eles ficaram lá, lutando com a fumaça. Eles recuaram com queimaduras graves, mas com a alma intacta, mantendo a linha de defesa que os russos tanto anseiam romper. Enquanto o Kremlin tenta avançar a qualquer custo, as forças de defesa da Ucrânia não se limitam a resistir. Isso justamente que é a virada, né? A Ucrânia, nessas regiões, inclusive, ela está retomando a linha cinzenta. Segundo um oficial do exército ucraniano, o Serhiy Bratchuk, os contra-ataques ucranianos estão encolhendo a chamada zona cinzenta. Eles estão a eliminando. Já fizeram isso em Uliápoli, que eu já relatei para vocês, apenas para citar. Então, a zona cinzenta, em outras áreas ali de Zaporizhia, eles estão frustrando os planos russos em cercar Oretchiy e Zaporizhia. Então, eles não estão conseguindo e eles acham que os russos não vão conseguir, eles vão conseguir segurá-los ali naquela região. O que deveria ser uma marcha triunfal russa, que é o que os generais russos esperavam, transformou-se em uma armadilha de lama e de fogo, onde os russos perdem territórios que já julgavam conquistados. Ou seja, estão numa posição muito difícil em diversas linhas da frente, onde avanços não estão conseguindo, e agravado ainda pelo fato de eles estarem sem comunicação entre as suas próprias unidades de combate. O problema continua persistindo. E a Batalha de Stepnogorsk é o retrato fiel, na minha avaliação, de 4 anos de resistência que a gente lembra hoje. É uma força, em princípio, ucraniana, tecnologicamente superior e numericamente inferior. Ou seja, numericamente inferior significa que tem menos soldados, menos tropa, mas ela está tecnologicamente superior. E a Ucrânia está segurando o avanço do exército russo, que é numericamente superior, que se auto-intitulava o segundo maior exército do mundo, mas é que eles se intitulavam o maior e não o melhor. Se fossem o melhor, talvez de fato eles conseguissem alguma coisa, mas nunca foram o melhor. Eu diria devem estar entre os piores exércitos do mundo, porque um exército como o deles, da Rússia, que faz crimes, não pode ser considerado como um exército melhor. É um exército de criminosos. Tinham que estar todos na prisão, em presídios. Por causa disso que eles buscam pessoas para lutar para eles em presídios. Enquanto os russos continuarem a lançar suas divisões de elite em um vale de morte, como está acontecendo aqui, acontece em todo o teatro de operações, onde a vida expira em minutos, Zaporizhia permanecerá livre, e é exemplo de que nessa região a vida de um soldado que entrou na linha da morte, no moedor de carne, dura 12 minutos apenas. A pergunta que fica não é se a Ucrânia pode resistir, mas até quando a Rússia aceitará pagar o preço
de 12 minutos de vida por cada metro de terra. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, não se esqueçam. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários e inscrevam-se. Aqui vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.